Oiê, seja bem-vindo à segunda aula da Semana dos Cachos Definidos. E nessa aula nós vamos aprender a temida fitagem. Gente, como vocês têm dúvidas sobre fitagem e é compreensível, existem várias técnicas e várias formas de finalizar o cabelo e a gente fica até confusa. Qual que eu vou fazer no meu cabelo? O que vai dar certo pro meu fio? E nós vamos começar com um exemplo de finalização no cabelo ondulado, tá? No vídeo vocês podem ver que é um cabelo com uma curvatura 2A, 2B, e essa curvatura, por si só, ela tem uma dificuldade de mostrar as ondas, né? Dependendo da forma como é secado esse cabelo, ele fica 100% liso. Se você pega o secador e simplesmente bate passando os dedos, ele já alisa na hora, porque é uma curvatura muito sutil. Então, nesse tipo de finalização, a gente tem que estimular a curvatura desse cabelo. Então, vocês podem perceber que a gente sempre faz a finalização com o cabelo bem molhado. Tô usando aí o meu bom borrifador para que a gente consiga deixar leveza no cabelo. Uma dúvida muito frequente é em questão de repartição do cabelo. Como que eu posso repartir o meu cabelo para ficar mais prática a minha finalização? Gente, eu sou da praticidade. Para mim, quanto mais rápido a gente fizer, claro, com qualidade melhor. Então, eu gosto sempre de indicar separar só o topo. Separa o seu topo como foi feito aí no vídeo. Prende para fazer no final e o resto do cabelo você divide em dois, porque a ideia é que você consiga fazer olhando no espelho. Então, só de virar um pouquinho a cabeça e olhar no espelho, jogando a parte de trás para frente, você consegue fitar todo o seu cabelo sem dificuldade, porque a gente sabe que a parte de trás é onde a gente mais sente dificuldade, porque a gente não consegue enxergar direito. Mas fazendo dessa forma é muito mais fácil. Então, como eu tava fazendo na modelo, eu já fui fazendo aí a parte de trás, separei a parte de trás para fazer. Molhamos bem, aplica um pouquinho de uma misturinha de creme de pentear com geleia. Lembrando que o creme de pentear, eu sempre opto por um creme um pouco mais leve, não tão grosso, não tão denso, pra gente não pesar esse cabelo. Afinal, não é um cabelo que tem um nível alto de porosidade, na verdade tem quase zero. E é um cabelo com uma curvatura aberta, então quanto mais leve a gente deixar, mais a gente consegue estimular a curvatura depois. Aplico um pouquinho da misturinha, dou uma desembaraçada para que o produto penetre em todos os fios e eu vou separando mechas finas de um dedo de largura em média, tá? Por que que tem que ser mecha fininha? Para você ter balanço. Se você pega mechas muito grossas, o cabelo acaba ficando muito estático. E aí você mal consegue mexer a cabeça, o cabelo fica no mesmo lugar, parece uma estátua. Então, pegando mechinhas fininhas e fitando com a escova, a gente consegue movimento. E aí vocês podem perceber que eu uso a escovinha desde a raiz até as pontas e depois eu dou uma batidinha com a mão para dar uma soltada, para ele ficar mais levinho. A princípio, nessas curvaturas, vocês não vão perceber tanto um efeito nesse momento, porque a gente vai conseguir estimular mais a curvatura com o difusor, tá? Só fazendo a fitagem parece que ele fica mais liso, meio caído, mas é assim mesmo, confia no processo, porque depois quando a gente estimular esse cabelo vai dar tudo certo. Então eu venho fazendo esse processo pelo cabelo todo, chego na parte do topo, é o mesmo processo, gente, eu faço isso no cabelo todo, só que a diferença do topo é que eu sempre gosto de finalizar pra trás, jogando as mechas pra trás, porque daí você pode jogar o seu cabelo pro lado que você quiser, no meio, ele não fica uma coisa rígida pra um lado só. E aí depois vocês vão me ver amassando bastante esse cabelo. Amassa esse cabelo para essa curvatura sair finalmente.
E aí a gente vai para a finalização do cabelo cacheado. O cabelo cacheado, ele já não precisa de tanto esforço para a gente conseguir perceber a curvatura, porque já é algo natural do fio. Mas é praticamente o mesmo processo. O que muda é a quantidade de produto que você aplica e a escova, né? Esse exemplo eu decidi fazer para vocês no meu próprio cabelo, porque eu senti que aproximando vocês, trazendo vocês para mais perto de mim, vocês conseguiriam talvez entender melhor como que você pode fazer em você mesmo a fitagem em casa. E aí vocês podem perceber a questão da divisão, o porquê que eu falei que eu divido no meio em casa. Porque aí você fazendo olhando no espelho é muito mais fácil quando você divide ao meio. Vocês podem perceber que eu comecei aí pela nuca, molhei bem o meu cabelo, fiz uma misturinha de creme de pentear com geleia, e aí eu já usei um creme um pouquinho mais denso, não tanto também porque eu gosto de volume, não dá pra usar um creme extremamente pesado no meu cabelo, senão ele fica muito baixinho e eu não curto. E a geleia sempre, porque a geleia, gente, ela ajuda na fixação. Se você quer durabilidade, aposte numa boa geleia, tá? Então eu fui aplicando, depois de molhar, apliquei um pouquinho da misturinha, penteei para enluvar os fios e fui dividindo as mechinhas e fitando da mesma forma que foi feito no cabelo anterior, pegando a mesma quantidade de mechas e fui fitando, só que com a escova jacaré, porque como o meu cabelo tem processo químico de descoloração e coloração, que eu faço coloração, eu retoco a minha raiz, todo mês eu retoco a minha raiz, então constantemente o cabelo ele sofre uma agressão, porque querendo ou não, mesmo a gente aplicando da forma certa, fazendo com cuidado, ele fica mais ressecado. Então, na minha hora de finalizar, eu sempre prefiro deixar ele o mais definido possível, enquanto ele tá molhado, seco, e aí no final que eu vou dar o volumão, para que eu consiga ter mais day after, tá? Então, se você se identifica, já faz da mesma forma. Mas se você sente que o seu cabelo é menos poroso e que ele precisa de uma menor quantidade de creme para ficar definido, que ele dura bem, aí você pode usar até a escova Tangle Teezer para finalizar o seu também. Separei as mechinhas, fui fazendo. Na parte do topo, o mesmo processo. Eu fiz a minha finalização toda para trás, para que eu consiga jogar o meu cabelo pro lado que eu quiser. E para secar, vocês vão ver depois como é fácil, porque a gente já consegue ver que a curvatura ela se faz presente sem nenhum problema. Já na finalização de cabelo crespo é a minha favorita, eu adoro porque a gente faz com as mãos. Por que a gente vai fazer com as mãos? Eu sinto que num cabelo crespo e cabelos mais porosos, a gente tem um alinhamento melhor com as mãos. E ele fica mais soltinho, com balanço. A dúvida e a dificuldade das crespas muitas vezes é em questão do balanço. Não consegue deixar o cabelo definido e ao mesmo tempo soltinho, né? Então vamos lá. Repartição de sempre. E aí a gente vai começar molhando. Num cabelo mais poroso, você não precisa necessariamente molhar tanto, porque aí se a gente molha demais ele fica muito leve, acaba não durando nada também, tá? Então cabelos crespos ou mais porosos, eu prefiro molhar um pouquinho menos, não deixo úmido para seco também, porque eu acho que fica muito pesado desse jeito. Mas aí a quantidade de água e produto você vai medindo de acordo com o seu cabelo, conforme você for testando em casa. Molhei um pouquinho, já usei uma misturinha de um creme de pentear mais denso, mais rico em óleos, em manteigas, para que ele tenha uma fixação maior. Com a geleia, misturei os dois na mesma proporção sempre. Em todos os cabelos vou usar a mesma proporção de creme com geleia. Apliquei, dei uma penteadinha, fui separando as mechinhas de um dedo de largura e aí vocês podem ver que eu vou fitando com os meus próprios dedos. Eu vou fazer com os meus dedos o mesmo papel da escovinha. Eu vou separando fitas fininhas para que ele fique definido e ao mesmo tempo soltinho. Esse processo na cabeça inteira e o topo também pra trás, porque a modelo ela gosta de volume, então depois na hora de secar a gente vai deixar esse cabelo um arraso. E essa foi a aula de finalização, gente. É muito importante que você fique comigo, acompanhe os grupos, acompanhe o seu e-mail, para que você consiga assistir a aula de secagem, porque principalmente para você que é ondulado, para você que tá em transição, faz toda a diferença aprender a secar o seu cabelo da forma certa. Até a próxima aula!